Quero falar contigo sobre alinhados para um tempo como esse. Alinhados para um tempo como esse. E o que é, pastora? Alinhar. O que é isso? Alinhados para um tempo como esse. O que é isso? Alinhar significa tornar reto, colocar as coisas bem em ordem, corrigir algumas coisas que estão fora de ordem, retificar, endireitar, enfileirar, arrumar. Olha para mim, está na hora de a gente se endireitar. Sinto da parte do Espírito que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Tem coisas fora do lugar. Está alguma coisa fora do lugar na nossa vida, desordenado, desalinhado. E o Espírito do Senhor não está trazendo essa palavra para nós. E saiba de uma coisa, essa palavra não veio de mim. Aliás, quando a gente prega aqui, não vem de nós. Qualquer pastor que vem aqui ou pastora, saiba que antes teve oração, jejum, busca para que possamos ser apenas um canal da voz do Senhor. Quem concorda comigo, diga amém. E sinto da parte de Deus, Deus falando para o CCA nessa manhã: se endireite, corrija-se, corrija o seu coração, corrija o que está dentro de você, endireite-se. Por quê? Porque estamos vivendo num tempo muito especial. Garanhuns está esperando um povo, uma igreja que se levante para resplandecer a presença do Senhor. Nós não estamos em Garanhuns à toa. Vou te dizer uma palavra. O CCA nasceu em Garanhuns porque foi o Senhor que quis. Porque eu e Marcos, nós não íamos ficar em Garanhuns. E estávamos prontos para ir embora. Nós somos pastores há quase 11 anos na Igreja Querigma. Eu muito mais tempo, né? Porque eu tinha me convertido e fiquei sem ser pastor há alguns anos. Depois a gente foi para Brasília estudar. Passei um tempo em São Paulo estudando. Ainda fomos fazer missões em Bolívia. E eu não pensava que a gente ia vir para Garanhuns. E o Senhor nos trouxe para Garanhuns. Passamos um tempo servindo o Senhor na Querigma. E o Senhor falou com Marcos que tinha chegado o nosso tempo lá. Quando o Marcos foi compartilhar comigo, eu fui buscar o Senhor. Senhor, fale comigo também. Quero te ouvir. Quando o Marcos falou que nós íamos, né, na bênção dos nossos pastores, nós tivemos até festa, irmãos. Terminou tudo em pizza. Edinaldo estava lá, né, Edinaldo? Rio estava lá. Pastora Cléo, que, né, sempre esteve conosco. Cléo chegou no CCA, foi um mês depois, não foi, Cléo, quando começou a igreja. Nós saímos da Querigma em abril de 2007. Abril, maio, junho, julho. 3 meses orando lá em casa, para saber o que Deus queria. Deus tinha dado o nome de uma igreja para Marcos, Centro Cristão de Adoração e Missões. Cadê Maria Vitória? Essa igreja é uma igreja missionária, Maria Vitória. Nós estamos esperando só Deus levantar pessoas que têm chamado missionário para organizarmos aqui um ministério de missões. Nós queremos ter, sim, visão missionária para aqui para o Brasil, para a região aqui, sertão, mas cremos que vai chegar o tempo que Deus vai nos dar missionários para outras nações. Essa igreja, quando foi chamada por Deus, foi para ser uma igreja adoradora, uma igreja de avivamento e uma igreja missionária. Temos esperado Deus levantar a pessoa que tem chamado missionário. Porque nós queremos também que aqui tenha um lugar de treinamento de missionários. Então, Deus deu o nome da igreja. Eu disse, Marcos, então eu não quero ficar em Garanhuns, não, nós vamos embora. E Marcos falou com uma pessoa, um amigo nosso, que morava na Inglaterra. Nós íamos embora para aprender a falar inglês. Iríamos morar
né, com essa liderança lá na África do Sul, não é isso, Marcos? África do Sul, nós íamos para a África do Sul aprender inglês e sermos treinados. E Deus usou minha irmã Alberta, ela nem sabe disso. Olha, 11 anos de nossa igreja. E nós estávamos lá decididos que nós íamos embora. E o Senhor usou a Alberta e disse: eu tive um sonho com vocês e vocês estavam com malas preparadas para fazer uma viagem. Mas Deus mandou dizer a vocês que não é para vocês ir embora, não. É para vocês ficarem. E nós fomos orar. E nós entendemos que era para ficar. Ainda continuamos nossa igreja, passou um tempo. Aí chegou o dia que Marcos disse: nós vamos sair, pastores. E os meninos, que eram, eu nem me lembro, depois o Marcos fala sobre esses detalhes. Eu me lembro que nós tínhamos muita amizade com os meninos, né, com o Rio de Gil, e Ednaldo Carine, com o Cléo, que sempre foi conosco, missionário conosco. Se eu ia com o Marcos para Bom Conselho, Cléo ia para Bom Conselho, né? Onde a gente passou um tempo pastoreando em São João, Cléo também estava conosco lá em São João. Então, tínhamos Tiago, meu Deus, Tiago foi nossa primeira ovelha do CCA. Tiago viajava com o Marcos direto. A gente tinha um ministério itinerante, irmãos. Antes da gente sair da Querigma, a gente entregou o nosso salário. A gente vivia pela fé. Marcos gravou um CD. Eu falei para Marcos esses dias: Marcos, vamos cantar algumas músicas do CD. Vamos trazer de volta para a igreja. Vamos cantar as canções que Deus está nos dando a essa igreja. E aí, olha, amém, tá vendo aí? E aí, né, pedimos licença e fomos viver pela fé. A gente viveu assim, quanto tempo que a gente ficou itinerante? 2 anos, irmãos, 2 anos. Entregamos salário e aí a nossa liderança disse: então a igreja vai ofertar para vocês um salário mínimo. A gente já tinha filho, a gente já tinha Adriel. Adriel ia conosco nas viagens. E para gravar o CD, irmãos, a gente foi para a feira vender roupa, sapato. Adriel dizia: vem comprar, não era, Cléo? A gente ia para a feira vender, irmãos. No meio da feira, porque a gente tinha que juntar dinheiro para fazer esse CD. E aquele sacrifício todo, e fomos divulgar o CD, pregar nas igrejas. Só que depois de 2 anos a gente percebeu que não ficamos realizados, porque a gente entendeu que a gente, para ser missionário, precisamos de uma igreja local. Gente que nos ama, que ora por nós e que vai conosco, espiritualmente orando, para fazer esses trabalhos. Então a gente pediu aos nossos pastores que a gente queria voltar a pastorear. Só que na época que a gente falou com os pastores para a gente voltar a pastorear, o nosso presidente da igreja, ele renunciou à igreja. Quando o pastor Iremar renunciou à igreja, na hora Marcos disse: chegou nossa hora, nós não podemos mais ficar, aqui não é mais nossa igreja. Com a saída do pastor Iremar da presidência, não era mais a nossa igreja. Deus já havia nos dito. Foi quando nós pedimos para sair também de lá. Mas nós não queríamos dividir a nossa antiga igreja. Nós não queríamos levar pessoas conosco. Nós não queríamos causar mal-estar. Não queríamos trazer divisão. Então a gente foi orar e o Espírito do Senhor falou para nós: não convide ninguém, nem abra igreja. Se você abrir, você vai dividir a igreja. Então Marcos falou com os pastores: nós vamos passar da nossa casa por 3 meses. Depois de 3 meses, a gente vai abrir a igreja. E então a gente ficou, saímos, teve festa, ganhamos presente. Tem até lá em casa uma placa de honra para nós. Tudo está bem guardado. E aí ficamos em casa 3 meses, irmãos. Foi uma dor muito grande, porque a gente amava os nossos irmãos. Eles ficaram tristes conosco, sim ou não? Sim, depois foram nos perdoar. Porque como que a gente abandonou ele? Não foi, Tiago? Tiago depois que veio. Mas Tiago foi o primeiro que, depois de 3 meses, ele então, eu não sei na época se ele pediu para sair, sei que ele veio. Me lembro que nos primeiros cultos, lá na sala de casa, Tiago estava lá. 3 meses passaram, a gente orando, jejuando, e o Senhor falou para nós: não convide ninguém de outra igreja. Só traga pessoas para fazer parte do CCA,
desigrejados, desviados ou pessoas que não me conhecem. Só invista em desviados, desigrejados e pessoas que não me conhecem. E nós ficamos com muito temor, por isso nunca chamamos ninguém. Nunca. Custou um alto preço obedecer a Deus, porque nós amávamos os nossos irmãos. Andávamos com ele muitos anos. Né? Teve até o nosso grupo, na época a gente começou com o G12, né? Eu sei que Gil fazia parte do meu grupo de G12. Não sei se Karine fazia parte. Fazia parte, Karine. Cleo fazia parte, com certeza. Estava lá, meu grupo de discípulas. Depois, pastor Irmã, na época, não quero não essa visão. E a gente então parou e não tivemos mais a visão em células naquela época, no modelo do G12. Não fazíamos mais. E tínhamos muita intimidade com esse povo, mas não podíamos chamar. E aí o que aconteceu? 3 meses depois, mês de julho, nós fomos em Caruaru. Chegando em Caruaru, a gente soube que tem uma conferência de avivamento e levamos uns irmãos conosco. Estava até Roseane, Dona Tereza, a minha irmã Alberta. Tinha um grupinho, fomos de carro. Quando a gente chegou, era numa escola, essa conferência. Mas pegou o endereço, fomos lá procurar. Gente, quando a gente chegou lá, eu vi um rapaz deitado, com as pernas cruzadas. Digo, meu Deus, um louvor poderoso. E aquele homem lá, deitado de pernas cruzadas. Sabe quem era? Era o pastor Gregório. Eu me assustei. Digo, meu Deus. Marcos disse, é o Gregório. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Ele lá, adorando o Senhor na boa. Terminou o culto. Pastor Gregório, quem conheceu ele, um homem de Deus, profeta. Aí a Alberta disse, Cristiane, vamos lá falar com o pastor Gregório. Eu digo, vou nada. Ela foi lá, pastor Gregório, o senhor foi em Garanhuns na nossa igreja, que fazia anos, uns 7 anos antes, pastor Gregório tinha vindo lá na Querigma na época. Marcos tinha trazido ele, foi uma revolução na igreja. E a Alberta foi nos chamar e a gente foi falar com o pastor Gregório. Aí ele estendeu as mãos sobre a nossa cabeça. Gente, ele não sabia nada do que estava acontecendo comigo com o Marcos. E ele começou a profetizar. E ele começou a dizer, vocês têm sofrido muito. Mas agora vai vir sobre vocês um tempo de riso. Deus vai dar para vocês uma igreja. Vai ser uma igreja de famílias. Vai ser uma igreja como um jardim de Deus. Como um pomar. Aí eu ficava assim, eu estava tão acabada, meu Deus, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta luta, que eu ficava imaginando eu rindo. Porque eu não conseguia rir, de tão mal que eu estava. Porque 3 meses ali, foram 3 meses de muito choro e solidão. Nós não tínhamos amigos. Os nossos amigos eram da Querigma, nós não tínhamos amigos. E Deus pediu para a gente deixar todos e sair só. Saiu eu, Marcos e Adriel. A Abby não tinha nascido. Só nós 3. E ali nós começamos então a pensar, eu comecei a sonhar em ficar alegre. Meu Deus, obrigado. Eu tomo posse desse tempo de alegria na minha vida. Porque eu só sabia chorar. Foi um tempo de choro. Viemos para Garanhuns. Meu Deus, tocados pelo Senhor. Passam uns dias, a gente soube que ia ter uma conferência, vinho novo, que era até da pastora Alice, lá da Gente das Oliveiras, lá no Colégio 15. Eu disse, Marcos, vamos. E Marcos abatido, meu Deus, desanimado. Vou nada, Cristiano. Depois eu vou, vice Marcos. Eu vou com o Adriel. Ele me viu animando e me vestindo, ele fez, eu vou também. Quando a gente chegou lá, quem estava lá no Colégio 15? Pastor Rodrigo. Fazia muitos anos que a gente tinha visto o pastor Rodrigo também. Era 7 anos também que foi o pastor Rodrigo que trouxe o pastor Gregório na época. E ele estava parecendo aquele Brutus. Não tem aquele, como é, papai é? Aí uma barba desse tamanho, eu nem reconheci o homem. E eu e Marcos chegamos já no final lá do culto, ficamos lá no final da quadra. Ele estava lá na frente. Gente, ele pegou o microfone e foi saindo no meio do povo. E ele foi chegando. Pastor Rodrigo chegou onde estava eu e Marcos. Esse homem começou a profetizar. Irmãos, eu fiquei perplexa. Porque ele começou a profetizar as mesmas palavras do pastor Gregório. Aí eu dizia, meu Deus, será que eles conversaram? Será que o pastor... Veja,
Porque foi muito idêntico. Que Deus, pastor Rodrigo não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não sabia que a gente ia sair da nossa antiga igreja. Ele não sabia que nós estávamos em casa. Um tempo realmente de muita solidão, de choro, de busca ao Senhor, para saber a vontade do Senhor. E ele começou a profetizar a mesma coisa. Que Deus ia nos dar uma igreja. Que nós íamos ter uma igreja de muita alegria, de família. A mesma coisa, irmãos. Isso foi o finalzinho de julho. Dia 5 de agosto, nasceu o CCA. Na sala da nossa casa. Eu não me lembro, Marcos tem uma mente bem, né, fotógrafo, assim, né, ele gosta de memorizar tudo, né, ele grava tudo. Não sei exatamente quem estava naquele primeiro culto, mas era bem pouquinhas pessoas. Era eu, Marcos, Sandoval, meu irmão. Tinha um casal que estava brigando muito, que eu convidei para ir. E não sei se o Luciano Daiane estava. Só sei que tinha pouquinhas pessoas. E começou ali o CCA lá em casa. Meu Deus. E a gente então começou, né, com as primeiras ovelhas. Foi chegando outras pessoas. Deus foi trazendo. Lá em casa, a sala, quem já foi lá em casa sabe que é bem pequenininho. E não cabia. E Marcos, então, vamos procurar um lugar. E nós não tínhamos dinheiro, irmãos, para pagar um lugar, porque nós não tínhamos sustento ainda. A igreja nos ofertou 6 meses ainda de um salário, porque nós tínhamos sido pastores 11 anos lá. Então, eles, gratos com a nossa vida, ainda nos sustentaram por 6 meses com o salário. Era o nosso sustento. E aí, para começar a igreja, Marcos veio e Deus mostrou o prédio dessa outra rua, ao lado da Caixa Econômica. Quando eu fui lá conhecer, no meu coração, eu disse, é aqui o lugar. E o homem disse, olha, tem que dar o aluguel adiantado. Tem que pagar o aluguel adiantado. Eu digo, meu Deus, como vai ser, que a gente não tem dinheiro. E estávamos no culto domingo, e na época eu era tesoureira, irmãos. Aí terminou o culto, vamos fazer o caixa. Eu comecei a tremer. Disse, meu Deus, eu pensei que era um monte de nota assim de R$2, né? Era não, irmã, era de R$100. Eu disse, Jesus, Marcos, quando eu contei, irmãos, era o dinheiro do aluguel. Todo o dinheiro do aluguel. Sabe o que aconteceu? Deus usou Clávia, meu Deus. Clávia, mãe, 2 filhos, separada, não tinha nada. E Deus usou ela como uma viúva para ofertar a viúva pobre, para poder sustentar. Sabe aquela viúva que sustentou Elias? Foi Clávia para Deus usando para abrir e pagar o primeiro aluguel. E eu disse, meu Deus. Aí Clávia, não, pastora, que eu tinha uma casinha. Meu ex-marido disse que eu vendesse, porque ele queria a parte dele. E essa foi a parte do meu dízimo. Eu digo, eita Deus, aleluia. E aí nós pagamos o primeiro aluguel. E assim Deus foi nos abençoando. E Marcos trouxe um missionário. José, o nome dele, Marcos? Josenildo, missionário Josenildo, mora em Recife. Ele veio na nossa igreja falar sobre missões, né, Cleo? Quando terminou, ele profetizou na minha vida, na vida de Marcos. Ele disse, olha, tem muita gente para ser alcançada nessa cidade. Tem lá em Atos, né? Quando Paulo estava pensando em ir embora de Corinto, Deus disse, não vá, porque tem muita gente para ser alcançada nessa cidade. E nós entendemos que Deus queria que a gente realmente estivesse aqui em Garanhuns para alcançar essa cidade. Por que eu estou contando essa história? Que também eu não planejei, nem passou pela minha mente contar isso para vocês. A história do começo do CCA. Por que eu estou contando? Sabe por quê? Porque você não está aqui por acaso. Deus sonhou com você, planejou sua chegada no CCA, porque você faz parte de um grande propósito de Deus com essa igreja. Nós, CCA, não está em Garanhuns. Hoje, graças a Deus, nós temos o CCA em Caruaru, e nós vamos ter CCA em muito lugar. Quem crê nisso, diga amém. Mas eu quero falar da igreja sede para te dizer algo. Quem nos plantou em Garanhuns foi o Senhor. Não foi ideia minha, não foi algo que eu e Marcos quisemos.
Foi Ele que quis o CCA, foi Ele que deu o nome dessa igreja. Portanto, você não está aqui à toa. Há um propósito de Deus em trazer você para ser membro aqui do CCA. Eu quero somente lhe esclarecer, nós não estamos aqui por acaso, eu e Marcos não estamos aqui em Garanhuns por acaso. Há um propósito em Deus ter nos trazido de Brasília para morar aqui nessa cidade. Porque eu não queria voltar para Garanhuns. E foi o Senhor que mandou. E foi o Senhor que disse que era para ter essa igreja. Então eu e você temos uma responsabilidade de cumprirmos com o chamado, com o propósito do Senhor para o CCA, amém? Não fui eu que te trouxe para o CCA, não fui eu que te chamei para cá, foi Deus que te trouxe. Então, meu irmão, faça a sua parte, coopere com o propósito do Senhor e não perca tempo, conserte-se. Se é para perdoar pessoas, perdoe, mas não deixe o tempo de Deus passar na sua vida. Porque nós não estamos aqui à toa. Eu não estou em Garanhuns perdendo o meu tempo, porque eu só tenho uma vida para viver e eu preciso cumprir o meu chamado. Eu não estou aqui para perder tempo. Eu não estou nesse púlpito pregando à toa. Eu estou com uma missão. Acorde você. Se você não tem um chamado, a partir de hoje busque, meu irmão. Porque a gente só tem uma vida para viver. E os anos passam. Eu cheguei na casa dos 40. Tem misericórdia de mim, Jesus? Porque diz a Bíblia que a gente só chega no máximo a 80, depois é câncer e enfado, irmãos. Tem piedade. Quando eu olho para a minha idade, meu Deus, eu tenho que viver mais para o Senhor, porque o tempo voa. Eu tive 20 anos, eu tive 18 anos, eu já tive 15 anos. Já cheguei na casa dos 30, estou nos 40, irmãos, pelo amor de Deus. Eu tenho que ser mais intensa, eu tenho que ganhar mais alma, eu tenho que fazer a diferença. Por quê? Porque está mais próximo da minha ida para a glória. Essa é a realidade, irmãos. Alguns chegam até 80, mas tem outros que morrem na flor da idade. E se você morrer hoje, o que é que você vai dizer para Deus? Não se engane. Cada um de nós que conhece a Jesus, temos uma responsabilidade. Ninguém é salvo à toa. Ninguém é salvo para ficar sentado e satisfeito, vivendo só preocupado consigo mesmo. O propósito do Senhor te salvar foi para você ganhar vidas, discipular pessoas. E Ele deixou isso bem claro. Se você não sabe porque está vivo, eu vou te dizer o porquê você está vivo. Se você não sabe porque você foi salvo e perdoado hoje, eu estou com o objetivo de te esclarecer o teu chamado. O primeiro chamado, ide e fazer discípulos de todas as nações. Há um chamado sobre você, sobre mim. Em primeiro lugar, é para a gente fazer discípulo. Só faz discípulo quem ganha vidas. Eu não sei quantos discípulos você está formando. Mas se você não tem discípulos, já chegou a hora de você ter, meu irmão. Acorda. Acorda em nome de Jesus. Quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo, é o nosso primeiro chamado. Ganhar vidas, cuidar dessas pessoas. E Jesus é bem claro. Mateus 28 diz, ensinando-as. Faça discípulos para mim. Das nações, enche a terra de discípulos, pessoas parecidas comigo. Ensine as pessoas o que eu vos tenho ordenado. Ensine a minha palavra ao novo convertido. Ensine os meus valores, ensine os meus pensamentos. Faça discípulos. Minha pergunta é: quantos discípulos você tem? No mínimo, um crente deve ter pelo menos 2 discípulos. Pessoas que você toda semana se reúne para ler a Bíblia junto. Olha para mim, queridos. Discipulado não só é para conversar sobre problema não, irmãos. Discipulado é para você estudar a Bíblia junto com o seu discípulo. Leve o seu discípulo a começar lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento.
para conhecer a palavra, para conhecer os valores de Deus. Você que nunca leu a Bíblia, comece a ler de Mateus, querido. Você precisa se dedicar à leitura da palavra, amém? Se você não tem costume, crie. A palavra de Deus. Aqui é a constituição do reino. Tudo que você quer saber sobre Deus está aqui. Se você não tem costume de ler a Bíblia diariamente, chegou a hora de você começar. Endireite-se. A palavra do Senhor para nós é: endireite-se. Você que não está fazendo devocional, endireite-se. Endireite-se. Você que tem deixado o seu dia devocional, quando você está caindo de sono, endireite-se. A primeira coisa que nós temos que fazer do dia é separar um tempo para ficar sós com o Senhor. Dia a dia. Quem está entendendo, diga amém. Vida cristã, irmãos, é uma vida de compromisso. Nem sempre eu estou bem. Olha para cá que é a pastora falando. A senhora, pastora, não fica bem? Sim, irmãos. Tem dia que eu estou muito triste. Tem dia que eu estou me sentindo sobrecarregada, sozinha. E eu vou orar. Que é isso, meu Deus? Que sentimento é esse? O Senhor disse: nunca te deixarei, nunca, jamais te desamparei. Cristiane, pare com isso. É a minha alma. E eu digo: Deus. E eu começo a falar os versículos em voz alta para eu ouvir. Tem hora que eu estou falando comigo: Cristiane, pare de ficar dando lugar às suas emoções. Viva pela palavra. Olhe, ninguém cresce quando se vive de emoções. Ninguém avança. Crente nenhum amadurece quando deixa suas emoções lhe dominar. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso vive o homem. Olhe, nem só do que se come, do que se vê, do que se sente. Você sabe qual é o contexto desse versículo? Lá em Mateus 4, o contexto que Jesus estava em jejum 40 dias e ele sentiu fome. Quando ele sentiu, quem chegou perto dele? Satanás. Satanás age nos nossos sentimentos, viu, irmãos? Tem gente morrendo espiritualmente porque está vivendo o que está sentindo. Nós fomos chamados para viver pela fé, irmãos. É para vencer os nossos sentimentos. E Satanás chegou perto dele, viu que ele estava sentindo fome. E disse: Senhor, transforma essas pedras em pães. Eu não sei se ele chamou Senhor, não. Vou olhar aqui na Bíblia, né? Que eu achei forte essa palavra Senhor. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 4. E ele chega. O tentador no capítulo 4, depois de 40 dias. Ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Ele não disse Senhor não, viu? Que eu estranhei aqui. O diabo falando Jesus Senhor, né? Senhor é dono. Ele não reconhece Jesus como Senhor. Ele diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és. Olhe, quando a gente começa a viver pelos sentimentos, aí vem o tentador, chega Satanás. Se és filho de Deus, por que estás passando por isso? Como é que tu pode passar por uma situação dessa? Cadê Deus que não está cuidando de você? E ele querendo colocar dúvida: se és. Olha a resposta de Jesus: nem só de sentimentos vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, nem só de sentir a gente vive.
É tão bom quando nossos sentimentos cooperam conosco. É tão bom quando a gente vai buscar a Deus e a gente está tão apaixonado. Sim ou não? Mas, irmãos, como é difícil quando não temos vontade de buscar, quando não temos vontade de orar, quando não temos vontade de jejuar, quando não temos vontade de vir para a igreja, quando não temos vontade de ir para a célula, quando não temos vontade de ser discipulados. Como é difícil. Mas quando a gente não tem vontade, quando a gente não está sentindo, a gente tem que dizer: nem só de sentimentos vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus vive o homem. Deixe de ser criança, meu irmão. Está na hora de você amadurecer. Porque pessoas maduras sabem lidar consigo mesmo. Os anos passam e muitas vezes nos comportamos como crianças espirituais. Vivemos andando em círculo. Não avançamos porque somos controlados pelas nossas emoções. Mas está na hora, CCA. 11 anos você tem. Você não pode mais se comportar como uma criança de 1 ano. Cheio de birra e de direitos. Está na hora de chegar a amadurecer. De mudar o seu comportamento de menino. E começar a ter posturas de homem. De deixar de ser criança. Cheia de direito. Se intriga por tudo. Tudo quer sair da igreja. Tudo quer desanimar. Se não fizer como eu quero, não vou ficar mais. Está na hora de você ter responsabilidade. Quando a gente começa a amadurecer, a gente entende, nem tudo sai do nosso jeito, sim ou não? Temos que aprender a lidar com as nossas frustrações. Temos que aprender a lidar com as nossas fraquezas. Será que nesses anos de crente eu nunca me senti fraca? Sim, muitas vezes. Mas eu sei onde eu sou forte. Eu sou forte buscando o meu Senhor, meditando em sua palavra. Ele me alimenta todo dia. Ele fala comigo, Ele consola o meu coração. E Ele me dá forças para avançar. Quando não estou sentindo nada, está na hora de amadurecer, CCA. Deixar de se comportar como criança. Está na hora de amar a palavra e obedecer. Está na hora de renunciar à sua carne. Está na hora de você se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus conta com você, Deus conta comigo. Como é que Deus pode contar com um monte de criança? Não se dá responsabilidade para criança. Se dá responsabilidade para pessoas maduras. Então cresça. Temos que aprender a lidar com tristezas, com desânimos, com frustrações, com decepções. Se você já se decepcionou, eu também. Se você se entristece, eu também. Se você se sente fraco, eu também. Mas está na hora da gente gastar tempo a sós com Deus. Nós não estamos fazendo uma campanha de jejum à toa. É porque nós sabemos que o jejum nos fortalece como igreja. Então jejue sem vontade nenhuma. Vida cristã não é fazer a nossa vontade. Vida cristã é fazer a vontade de Deus. Eu e você fomos chamados, não foi para agradar a gente. Não fomos chamados para viver para se agradar. Fomos chamados para agradar a Ele. É para viver para Ele. Se seus discípulos não estão lhe honrando, não importa. Se você está servindo o Senhor, Ele se agrada.
Não pare de crescer, não pare de discipular, não pare de servir, porque você está com problemas, eu também tenho problemas. A obra de Deus não pode parar, porque nós temos problemas. A única coisa que faz um crente ser paralisado é o pecado. Por isso, fuja do pecado. Mas problema só serve para nos amadurecer e nos fazer crescer e nos fazer avançar. Quem está entendendo? Está na hora da gente se comportar como pessoas que Deus confia. Deus não pode confiar sonhos para crianças. Deus confia em pessoas que mesmo chorando ou sofrendo, estão ali comprometidas em buscá-lo. E se é para se consertar, eu vou me consertar. Se é para liberar perdão, eu vou liberar perdão. Se é para mudar, eu quero mudar. Quantas correções Deus já me fez e faz na minha forma de falar, que às vezes eu peco, erro, falo da maneira errada. O que é que eu vou dizer? Está certo, Senhor. Me perdoe, me ajude. Vou me humilhar porque eu quero mudar, eu quero crescer. Os nossos erros só servem para a gente amadurecer. Erro é para a gente aprender, então, a acertar. Erro nos mostra, não é assim, é assim. Então, não insista em errar, faça o que é certo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente se endireite, que a gente avance. Eu estou na introdução, não vou pregar hoje não, vou pregar da próxima vez. Aí você pode dizer, por que, pastora? Nem eu sabia que eu ia falar essas coisas, irmãos. Estou aqui com a palavra pronta. Mas se o Espírito Santo está querendo nos consertar, que Ele conserte, porque a igreja é dele, não é minha e não é de Marcos, é do Senhor. Amém, queridos? A igreja é do Senhor. E eu e você não podemos viver uma vida à toa, sem saber o que fazer. Olhe, quantos anos você tem de crente? Quantos anos? Faça uma análise. Será que não é para você estar mais mudado, não? Será que não é para você estar em outro nível, não? Pelo tempo de crente? Temos que entender que nós não estamos aqui à toa. Olha esse texto aqui da palavra. Quem guarda a palavra, quem guarda o mandamento, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio, quem quer ser sábio aqui? Eu tenho pedido ao Senhor isso. Me dê sabedoria. Porque uma pessoa sábia, ela conhece o tempo de Deus para a vida dela. E ela conhece a maneira que Deus quer lhe usar. O sábio conhece o tempo de Deus e o modo de Deus. Porque para todo propósito, há um tempo certo e a maneira certa que Deus quer que a gente faça as coisas. Deus tem um tempo. Será que não chegou o tempo de Deus na sua vida? Será que você não está atrasando o que Deus tem para você por causa do seu mau comportamento? Por causa da sua má atitude? Porque não está conseguindo lidar com os seus sentimentos? Eu vou falar sobre isso na próxima vez que eu for pregar. É sobre isso que eu vou falar. Mas essa introdução, Deus quer fazer você pensar. Nós temos que viver com um propósito, irmãos. E Deus quer nos endireitar. Essa manhã o Espírito Santo quer que você faça uma análise. Se você está atrapalhando o propósito de Deus, ou se você está cooperando para aquilo que Deus tem para a sua vida acontecer. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com o que Deus tem para a sua vida? E aí eu vou colocar esse último slide aqui, e vou passar um videozinho para a gente orar.
Coloque aí esse slide. Que tempo é esse? É um relógio. Não bote não ainda o vídeo. Depois eu boto o vídeo. Bota logo esse próximo slide, que isso aí eu vou terminar com esse videozinho. Que tempo é esse? Você sabe que tempo é esse na sua vida? As pessoas aqui, ó, nessa aqui é melhorzinho. Elas estão vivendo negligentes, displicentes, não estão nem aí. Nem preocupadas em entender o tempo de Deus para a vida delas. Estão vivendo uma vida sem muita responsabilidade com o propósito de Deus. Cada um vivendo. Você sabe que Jesus disse isso, né? Quando ele voltar, alguns estão casando, outros estão se dando em casamento. Vai ser um dia normal, até que ele vai chegar de repente como um ladrão. Jesus está falando para nós que a gente não pode viver à toa, irmãos. E você precisa entender que tempo é esse. Prestar atenção para você conhecer o tempo de Deus para você. Existe uma palavra que se chama kairos, no grego. E significa momento certo, tempo certo, tempo oportuno. Deus tem um tempo para cada propósito debaixo da terra. Como estava em Eclesiastes, para todo propósito há um tempo e um modo. Para cada um de nós há um tempo de Deus. Eclesiastes 3 fala: há tempo de nascer, tempo de morrer. Tudo tem um tempo determinado. Existe o tempo chamado kairos. Existe outra palavra que os gregos usavam para medir tempo, que é cronos. Cronos fala de relógio. Eu estou ligada aqui no meu tempo que está passando. Eu vou terminar. Cronos, tempo de relógio. Kairos, tempo certo de Deus. Tempo oportuno. E a Bíblia diz que uma pessoa sábia conhece o tempo de Deus e também a maneira como Deus quer lhe usar. Precisamos nos preparar, estarmos alinhados para aquilo que sabemos que é a vontade de Deus para nossas vidas. Devemos prestar atenção no que está fora de lugar e começar a endireitar e começar a corrigir as áreas que precisam melhorar, para que possamos cumprir o propósito de Deus no tempo certo. Não queira dar um jeitinho nas coisas. Ore mais. Se você não sabe o que Deus está querendo da sua vida, olha esse próximo versículo aí, Mateus 16:3. Muito forte. Jesus dizendo aos fariseus. Jesus chegou para eles e disse: olhe, vocês olham para o céu e sabem como vai ser o tempo. Se vai chover, se não vai chover. Olha, eu acho que vai chover. Olha como está o tempo. E Jesus disse: como é que não sabe explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Como é que vocês não estão entendendo o que está acontecendo nesse tempo? Essa palavra época aí é kairos. O Senhor estava dizendo: vocês se preocupam com aquilo que vocês estão vendo e não estão entendendo que está acontecendo coisas na terra, que está mostrando que está chegando, que chegou o meu tempo. Porque vocês não estão entendendo o meu tempo. Se eu estava falando para eles, corrigindo eles, porque eles não estavam prestando atenção no kairos. Kairos fala de uma época certa, de um tempo certo. E sabe, irmão, talvez você esteja perdendo o tempo de Deus na sua vida. Porque você está vivendo somente do que está sentindo. E está deixando as suas emoções lhe cegar e roubar de você oportunidades que Deus está lhe dando.
Deus, quando confia a gente em discipular pessoas, em ser líder de célula, não é qualquer coisa isso. É uma confiança do Senhor. E quantas pessoas deixam suas emoções cegarem seu entendimento e já não querem mais liderar, já não querem mais cuidar de pessoas. A minha pergunta é: e você vai fazer o que da sua vida? Se você foi salvo para isso, para cuidar de pessoas, para discipular pessoas, temos que prestar atenção na nossa maneira de viver, queridos, para não perder o tempo de Deus. Temos que ter cuidado para não imitarmos o povo de Israel, porque eles perderam o tempo, irmãos, da visitação de Deus, por não prestar atenção ao que Deus estava fazendo. Eles tinham promessas, muitos anos, desde Abraão, desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu o Messias. Os anos passaram, séculos passaram, chegou o tempo de Deus, Jesus nasceu lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Belém da Judéia, cresceu, se tornou maduro, começou o chamado dele, e o povo de Israel perdeu a visitação de Deus, porque não prestou atenção no tempo de Deus, viveu uma vida à toa. Eu acho tremendo esse versículo, irmão. Você pode marcar na sua Bíblia, Lucas 19, 41 a 44. Fala sobre Jesus chorando, de tristeza. Versículo 41 diz: Jesus chora quando vê Jerusalém. Quando ia chegando e vendo a cidade, ele chorou e ele dizia: ah, Jerusalém! Deus nos livre do Senhor dizer isso de Garanhuns. Tenha misericórdia de nós. O Senhor disse ali para Jerusalém: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à tua paz, mas está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te arrasarão, não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Ah, Jerusalém! Se você estivesse prestando atenção, essa palavra para você do CCA. CCA! Ah, se você entendesse que chegou o tempo Kairos. Chegou o tempo de Deus para visitar Garanhuns. E Ele quer usar você, CCA. Ah, querido, que não passe de nós, mas que possamos corresponder. Ele chorou, porque o tempo de Deus tinha chegado, e eles estavam desprezando, cada um vivendo como queria sua boa vida. Estavam nem aí para o Messias, crucificaram o Messias. O próprio Messias que eles aguardavam tanto, desprezaram, porque viveram uma vida à toa, sem ficar prestando atenção no que Deus queria fazer. Você não pode viver uma vida à toa. Coloque sua vida em ordem. Coloque sua vida em ordem. Se está sem jejuar, jejue. Se está sem orar, ore. Se está sem buscar, busque. Porque chegou o tempo Kairos de Deus. Você não tem mais tempo a perder. Essa palavra que o Senhor usou foi Kairos. Ele chorou de tristeza, porque a oportunidade estava passando. E nós temos que ter cuidado com a nossa vida, para não estarmos perdendo o tempo de Deus, com reações erradas, com atitudes erradas. Está na hora de crescermos. E minha pergunta para você é: você reconhece se chegou o tempo de Deus para você? Você reconhece que tempo é esse que você está vivendo? Se você não conhece,
Está na hora de você gastar tempo com o Senhor e buscar a presença dEle. E para encerrar, eu quero que você abra em Daniel 9, versículo 1. Daniel, ele foi um homem que prestou atenção no tempo de Deus. Ele era um homem de oração, ligado ao Senhor. Daniel, capítulo 9, fala assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros. Ele estava buscando a Deus na palavra. Ele estava meditando na palavra e o Senhor começou a falar para ele: Daniel, há uma palavra profética. Jeremias profetizou, Daniel. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, as assolações de Jerusalém, seriam de 70 anos. Então eu voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te temem e guarda os teus mandamentos. Irmão, se você continuar lendo, é uma oração de arrependimento, de quebrantamento. E ele orou ao Senhor no versículo 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, Deus meu, porque tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, quando Daniel entendeu que o tempo de Deus havia chegado, ele já estava, irmãos, levado cativo, quase 69 anos, ele morou 69 anos em Babilônia. E ele buscando e jejuando e orando, buscando o Senhor, Deus falou para ele: chegou o tempo da libertação do meu povo. 70 anos está chegando. Quando ele entendeu que o tempo de Deus tinha chegado, ele entrou em jejum e oração. Olha para mim, palavras proféticas só se cumprem com jejum e oração. Tempo de Deus só chega quando você se coloca na brecha, buscando o Senhor. Não é vivendo uma vida à toa que o chamado de Deus vai acontecer. Não, você pode perder aquilo que Deus tem se você viver uma vida negligente. Por isso se endireite, alinhe sua vida. E ele então clamou ao Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus ouviu a oração de Daniel. Lá em 2 Crônicas 7,14 disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus ouviu aquele homem. Ele estava lá na Babilônia, chorando e jejuando. Deus usou a vida dele e influenciou o rei Ciro. E o rei Ciro, você sabe, em Esdras capítulo 1, Deus usa aquele homem, Ciro, rei da Pérsia. E eu quero encerrar com isso. Eu achei tremendo, irmãos. No capítulo 1 de Esdras, como começa esse livro, começa dizendo assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Alguém estava ligado no tempo de Deus ali, e foi Daniel, discerniu que chegou a hora, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e ele fez um pregão por todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu ordem, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Quem dentre vós é todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Irmãos, Deus usou Daniel para jejuar e orar. Deus levantou um homem ímpio. Ciro não era crente não, mas foi influenciado por Daniel, com certeza. Deus despertou o
o espírito de Ciro, e ele estava sendo usado para que a palavra de Deus fosse cumprida em Jerusalém. Deus ouve orações, Deus quer usar a sua vida. Estamos jejuando e orando para Deus lhe sacudir, lhe levantar. É hora de despertar do sono e ser excelente para Deus, amém, irmãos? E eu quero terminar aqui com esse videozinho, coloquei aí para a gente orar. Você ficasse em pé. Eu vou estar orando por você nessa hora. Eu não sei o que está fora de ordem na sua vida. Eu não sei o que está fora do lugar. Feche os seus olhos, não vamos nos distrair não. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Senhor, nós não estamos aqui no CCA por acaso. Eu e Marcos não estamos nessa cidade de Garanhuns por acaso. Senhor, foi o Senhor que nos estabeleceu aqui. Há um propósito. O Senhor foi que trouxe. Foi trazendo cada membro do CCA. Cada pessoa aqui que o Senhor tem trazido. É o Senhor que tem trazido. Não sou eu nem Marcos que estabeleceu, que escolheu as pessoas. Foi o Senhor que escolheu. Deus te escolheu. Se você puder colocar a mão no seu coração aí no seu lugar. Não fui eu que escolhi você para ser membro do CCA. Foi o Senhor. Você não está aqui por acaso. Não perca mais tempo. Deus tem um chamado. Deus conta com você para cumprir o propósito dele através do CCA. Se levante, não viva mais baseado nas suas emoções. Não viva só fazendo o que você sente. Todos nós passamos por sofrimento. Não queira cortar um pouquinho da cruz. Não queira dar um jeitinho. Se submeta ao tratamento do Senhor. Vá buscar a face dele. Deus, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Deus, porque eu não estou rompendo, porque o meu ministério não vem à luz. É hora de você jejuar e orar e se humilhar. E o Senhor vai te mostrar o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. É hora de você buscar a face do Senhor. É na presença de Deus que o nosso chamado vem à luz. Quem traz ministério à existência é o Espírito Santo. Mas antes de Jesus cumprir o seu ministério, ele jejuou e orou 40